Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nosso Deus está presente no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que alegria, não é? Ver Davi andando, não é? Ali. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, não é? Bem, caminhando. Olha ali com Paulo. Patrícia Flora está ali. É muita alegria, irmãos. Olha, louvado seja Deus. Nós devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. Isso é uma bênção, viu? Uma bênção mesmo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Como é importante, irmão, nós agradecermos a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito. Aleluia, aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Evangelho de Lucas. Pega meu celular. Lucas, meus irmãos, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Deixa eu pegar ali. Desculpe, Lucas 13. Lucas 13, a partir do versículo 10. Lucas 13, 10. Diz assim, acompanhe aí com atenção, irmãos. Ensinava no sábado numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, o principal, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tudo, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, nesse momento, porque o Senhor fala aos nossos corações. Que o homem nada fale de si mesmo, mas que tu fales, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, te exalto, peço tua bênção
Em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Amém, irmãos? Diga assim, Deus está nesse lugar. Diga. Deus está presente aqui. Amém? Veja, primeira coisa que observamos aqui nesse texto é que ele nos ensina, irmãos, como nós devemos ler a Bíblia. Veja, eu vou explicar, não é, o que é que eu quero dizer com isso. Como nós devemos ler a Bíblia. Tá certo? Veja, primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é que Lucas faz questão de dizer que Jesus estava ensinando no sábado numa sinagoga. Era o que se deveria fazer. Nas sinagogas, eles se reuniam aos sábados para ouvir a palavra, exatamente como nós estamos fazendo aqui hoje. Os judeus faziam e fazem assim. Não é? Mas observe que na sinagoga havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Veja, a Bíblia é clara quando afirma que a mulher ela tinha um espírito de enfermidade e andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. Isso porque ela estava acompanhada de um espírito de enfermidade. Veja, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que hoje, quando você pega um texto como esse, a maioria das pessoas que estudam a Bíblia, elas querem entender como é possível que um demônio cause uma enfermidade e como é que se misturam as enfermidades e as ações demoníacas, como é que elas se entrelaçam. Mas esta não é, meus irmãos, a intenção do texto. A intenção do texto não é explicar aqui, veja, o porquê disto acontecer. Observe, quando a Bíblia quer que nós saibamos como uma coisa se processa, ela descreve a coisa. Ela diz por quê. Ela diz por que acontece isso. Mas quando a Bíblia ela não diz por quê, em uma passagem, ela está chamando a atenção para uma outra coisa. E essa outra coisa não é percebida, muitas vezes, pelas pessoas, irmão, porque não é dito. Veja, não está dito aqui, assim, explicitamente, o que eu vou dizer para vocês. Mas está dito, ao mesmo tempo, está dito implicitamente. Veja, o que é que está dito aqui, que não está escrito, mas do jeito que ele falou, do jeito que ele escreveu, Lucas, está dito. O quê? Está dito isso. Que eles se acostumaram ao mal. Veja, eles se reuniam na sinagoga e ali havia uma mulher enferma e, ao que tudo indica, eles sabiam que aquela mulher estava opressa espiritualmente. Observe, ela não estava há 18 minutos, nem há 18 dias, nem há 18 meses. Ela estava há 18 anos. E observe que eles tratavam aquela questão com a mais absoluta indiferença. Veja, a mulher estava sofrendo e continuou sofrendo no meio das pessoas que continuavam normalmente indo para a sinagoga, cumprindo seus ritos, fazendo as suas obrigações religiosas. E isso está aqui, meus irmãos, para mostrar como nós podemos ser, preste atenção, viu, irmão? Maus. Louvando a Deus. Cantando. Dizendo amém, Jesus, vem. Ó Senhor, eu quero te servir, meu Deus. Com a pessoa do lado, veja, do lado,
padecendo, curvada, viu, irmão? Não podia, quando Lucas diz assim, olha, ela não podia de modo algum se endireitar. É porque a mulher andava assim. Ela andava curvada mesmo. E todos se acostumaram com aquilo. Mas quando a gente pensa, veja, e Lucas está falando isso deste modo, ele não está citando uma historinha, irmãos. Olha, as pessoas quando olham a Bíblia, elas não sabem ler a Bíblia porque elas querem correr muitas vezes atrás. E eu sei porque eu estou, olha, dando aula de Bíblia há muito tempo, viu, gente? Eu sei o que eu estou dizendo. As pessoas querem olhar aqui coisas que ocultas e transcendentes e misteriosas, querem investigar qual é a ação do demônio, como é que pode, e não atentam para o que a Bíblia está chamando a atenção. Lucas não está registrando isso para mostrar uma historinha, não. Ele está mostrando como nós podemos ser displicentes, irmãos. Olha, no mínimo, mesmo cantando e dizendo, eu quero te servir, Senhor. Porque eles não estavam na sinagoga dizendo outra coisa, senão isto, viu? Eles estavam na sinagoga dizendo, eu quero te servir, Senhor. Eu sou teu. Cantando, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eles estavam cantando, louvando a Deus, irmão, na sinagoga. Mas uma mulher estava lá encurvada há 18 anos e as pessoas, olha, o que é que acontece? Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Veja, aquilo para ela não era apenas uma doença, era uma cadeia, era uma prisão. Ele não diz aqui, estás curada somente. Ele diz, estás livre. Jesus não está libertando aquela mulher somente no aspecto físico, está libertando aquela mulher no aspecto espiritual. Veja, havia com ela a presença do próprio demônio, que é o que Jesus vai dizer. Isso não sou eu que estou dizendo, não, é Jesus que vai falar. Jesus está falando isso aqui. Quando Jesus cura essa mulher, a liberta da opressão maligna e da doença, quando Jesus liberta essa mulher, o que é que acontece? Irmãos, a coisa piora. Não melhora não, piora. Veja, a coisa piora. Por quê? Porque o pastor da congregação, o principal da sinagoga é o rabi, viu? É o professor, é o pastor da congregação. O pastor, alguém como eu, o líder da congregação, esbraveja e diz o seguinte, versículo 14, bote aí. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado. Olha, irmãos, eu confesso aos irmãos que às vezes, meus irmãos, eu sinto tanto o que a Bíblia diz, que às vezes eu fico com dificuldade, não é? De continuar lendo, porque eu sinto as palavras da Bíblia. Olha, meu irmão, se isto causa em mim este sentimento, você imagine Jesus, viu? E Deus. Porque observe qual foi a indignação do religioso, viu? Do homem espiritual. Veja qual foi a indignação dele. Ele se indignou e disse, esbravejando, 6 dias há em que vocês trabalham. Nestes, pois, vinde para ser curados, e não no sábado. É um homem que tem um amor maior do que o próprio Deus. Porque eu vou fazer uma pergunta para você, você vai entender a minha indignação. Veja, quem foi que curou aquela mulher? Jesus curou aquela mulher. Quem foi que curou aquela mulher, irmão? Vocês não estão entendendo? Ou não? Vou perguntar de novo. Quem foi que curou a mulher? Foi mágica, foi mágica. É o poder de quem? Deus. Presta atenção. Deus quis curar aquela mulher. Esse fariseu está repreendendo quem? Os irmãos estão entendendo ou não?
Ele ficou com raiva da mulher e deles, porque foi curada no sábado. Veja só, mas Deus a curou. Aí ele está irritado. Porque não vem, eu sou muito zeloso das coisas de Deus, eu sou muito zeloso, e não venham ser curados no sábado, viu? Vocês têm que ver se curado na semana, e não no sábado, porque a Bíblia diz que no sábado ninguém trabalha, a Escritura diz que não é para se trabalhar no sábado. Deus disse, sim, meu filho, mas quem foi que curou a mulher? Quem foi que curou a mulher? Quem foi? Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Por favor. É por essas coisas, viu, que os fariseus, preste atenção, diziam, como disseram no capítulo 11, que é onde eu queria ler, diziam que Jesus curava por intermédio do demônio, de Satanás. Eles diziam assim, você cura através de Beelzebu. Por que eles diziam isto? Porque Jesus os envergonhava. Quando aquele fariseu diz aquilo, Jesus responde, no versículo 15, e diz, o Senhor disse, hipócrita, no sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água o boi e o jumento que trabalham a semana inteira. Aí no sábado o camarada não trabalhava. Aí ele disse, eita, ele está tão cansado da semana de trabalho, né? E é meu ganha-pão, deixa eu levar ele para beber água. Quer dizer que para o boi que dava lucro a ele, para o jumento que dava lucro a ele levava para beber água. Mas uma mulher que está há 18 anos opressa por um demônio e está enferma e não pode se endireitar, eles não têm um pingo de misericórdia. Olha, irmão, preste bastante atenção. Sabe por quê? Porque esse fariseu, príncipe da sinagoga, muitas vezes somos nós. Indiferentes. Não é que a gente quer o mal do outro, não, irmão. Tá certo? Não é que eu quero o mal do outro, não. Mas eu sou simplesmente indiferente ao outro. Eu não estou nem aí, ó. E eu estou aqui no meu bem bom, sabe? E louvando a Deus e glorificando a Deus, dizendo que quero servir a Deus. Mas eu não presto atenção em quem está escravizado. Preste bastante atenção, irmão. Preste bastante atenção. Sabe por quê? Porque nós somos ou 8 ou 80. Ou queremos ser mais santos do que Deus, mais misericordiosos do que Jesus, ou queremos ser implacáveis. Olha, esse desequilíbrio, que é o que eu sempre tenho dito aos irmãos, olha, a marca da espiritualidade genuína é o equilíbrio. Veja, a virtude está no meio, viu, gente? É o equilíbrio, preste bastante atenção. Jesus aqui está nos dando uma aula, e a gente precisa saber ver o que é que Lucas está tentando fazer com que nós prestemos atenção. Em quê? Está dizendo que não adianta sermos, preste bastante atenção, espirituais, cheios do fogo, do poder, da glória, de experiência, e de marcha, e de não sei o quê, e de rodopio, e de suspiro, cheio de tudo isso e indiferente às coisas que realmente são importantes. E aqui, meus irmãos, eu estou mostrando a vocês que nós precisamos ler a Bíblia vendo muitas vezes aquilo que a Bíblia não está dizendo explicitamente, mas ela está dizendo através de uma história. Olha, eles não queriam o mal dessa mulher, não. Eles não queriam que ela morresse, não. Eles não queriam que ela saísse dali, não. Eles queriam que ela continuasse indo para a sinagoga. Deveriam tratar a mulher com muito carinho, inclusive. Olá, irmãzinha. Olá, irmão fulano. Tudo bem com você? Como é que está? Eu estou aqui quebrada, não sei o quê. Ah, mas Jesus é bom, Jesus vai me curar. E pronto, meu irmão.
Não eram eles que estavam sofrendo? Não eram eles que haviam sido acometidos por um espírito maligno? Não eram eles que estavam encurvados, irmão? Então, olha, se tornaram frios, apesar de estarem religiosamente na sinagoga, todos. Som. É por isso, irmãos, que nós devemos prestar atenção àquilo que a Bíblia diz. Aumenta aí mais um pouquinho, por favor, Itamar. Bota mais agudo. Por isso que nós temos que prestar atenção, irmãos, àquilo que a Bíblia diz, quando ela não afirma. Veja, a Bíblia está ensinando, está dizendo o que nós devemos prestar atenção. Olha o que Jesus fala no versículo 16. Não convinha soltar desta prisão, no dia do sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Veja, Satanás mantinha essa mulher presa há 18 anos. Quem está dizendo isso é Jesus, viu? E isso aí não é força de expressão, não, irmãos. Isso aí é algo que você deve entender literalmente. Ou seja, Jesus jamais vai dizer uma coisa dessas se não fosse a realidade. Ou seja, quem mantinha esta mulher presa é o diabo. Isso mostra, meus irmãos, uma outra coisa, viu? Que eu quero evidenciar para vocês aqui, para que nós observemos o nível, preste bastante atenção, viu? Da indiferença do povo. Olha, o povo, primeiro, lidava com ela tranquilamente. Com aquela mulher daquele jeito. Mas não somente isso. O povo se indignou, pastor ali, o rabi se indignou com a cura no sábado. Mas não somente isso, irmãos. Ao que tudo indica, eles sabiam que aquela mulher estava opressa por demônio. Olha, eles sabiam que aquela mulher estava opressa por um espírito. E mesmo assim, eles se indignaram com a cura no sábado. Mesmo assim, eles conviviam com a mulher tranquilamente. Irmãos, isso mostra porque, olha, preste atenção, Jesus, ele surgiu, ele veio naquela época. Olha, aquela época, Israel, eu penso, nunca esteve tão distante de Deus, apesar de ser um povo religioso, fervoroso, povo que estava nas sinagogas, povo que estava presente ali, cumprindo seus votos, mas Jesus, quando Jesus faz essas intervenções, Lucas, principalmente, ele faz questão de registrar com detalhes, porque Lucas era médico. Meus irmãos, quando nós observamos o Evangelho com esse nível de detalhe, a gente observa duas coisas pela sutileza de Lucas. O quê? A gente observa como Jesus, ele é padrão, bendito seja o nome do Senhor. Como ele é o nosso padrão de conduta, de observação, de discernimento, de ação. Como Jesus, ele deve ser imitado. E, ao mesmo tempo, ele mostra como nós não devemos agir. Lucas é especialista em mostrar esse contraste, olha. Como Deus quer que nós hajamos através da pessoa de Jesus, do exemplo dele. E como nós não devemos agir observando os exemplos humanos que estão no Evangelho. Exemplos esses que estão aqui, meus irmãos, não é para que nós fiquemos com raiva de judeu. Olha, preste bastante atenção, viu, irmão? Porque isso é desvirtuar a coisa. Tá certo? Não é o judeu
o judeu, que é... Não, meu, isso somos nós. Não é o judeu, somos nós, é o homem. Isso não é o judeu lá de Israel, não. Isso não é o árabe, não é o africano. Isso somos nós somos assim. E por que esse texto me chama a atenção hoje, irmão? Porque nós estamos vivendo numa época muito semelhante, em que nós nos acostumamos ao mal. E é por isso que nós não conseguimos nos erguer, gente. Que nos acostumamos ao mal. Estamos acostumados a isto aí, olha. E não conseguimos sair. Porque esta é a nossa realidade. Os judeus achavam que não... Veja, eles estavam tão ruins espiritualmente que, apesar de verem uma ação de Deus diante dos seus olhos, eles censuravam, porque achavam que naquela censura estariam sendo aprovados por Deus. Mas eles não pensavam nem um minuto que estariam se colocando contra o próprio Deus, irmão. Porque se Deus curou ali, é porque Deus quis. E como não se ter sensibilidade, irmão, diante de uma ação divina patente, ou seja, que está aos olhos, é porque o homem, meus irmãos, está tão voltado para dentro de si mesmo. Preste atenção, em nome de Jesus. Que ele não consegue olhar mais as coisas com uma lente que não seja a do ego. Veja, nós estamos vivendo numa era de egoísmo, ou seja, eu vejo o que eu quero ver. Eu falo aquilo que eu entendo que é a verdade. E eu só creio naquilo que eu estabeleço como verdade. É por isso que essa época, meus irmãos, é uma época extremamente desafiadora para a igreja. Extremamente desafiadora. A começar da própria igreja, que precisa ser evangelizada. Como é, pastor? A igreja do Senhor precisa ser evangelizada. Olha, esses dias eu fui dar uma palestra, uma palavra em uma igreja, onde a gente está abrindo um polo. E eu fiquei assim, é um exemplo só, viu? Presta atenção, meu irmão. Eu disse assim, olha, pessoal, vamos abrir a Bíblia em Tessalonicenses. E quem disse que o povo achava, meu irmão? Olha, todo mundo no índice, viu? Todo mundo no sumário. O índice atrás, todo mundo no sumário. Aí fui procurar aqui no Antigo Testamento. E eu olhava assim, eu disse, meu Deus. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, gente, em Hebreus. Ó, pessoal, no sumário. Onde é que fica Hebreus? Aí eu fiquei pensando assim comigo, eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui, meu irmão? Porque, veja, o que eu disser para esse povo é novidade. Veja, o que eu disser para esse povo vai ser novidade. O que eu disser, eles vão dizer amém. Que vai ser novidade. Eles não conseguem, veja, eles não sabem abrir a Bíblia. Minha gente, eu não estou falando de um presídio, não, viu, irmão? Nem estou falando de uma aldeia lá em Uganda, não. Eu estou falando de uma igreja. Presta atenção. Como é que essa igreja quer trazer cura divina? Como é que essa igreja quer evangelizar? Preste atenção, irmão. Preste bastante atenção. Eu também estou falando de igreja pequena, não, viu? Como é que uma igreja dessa, irmãos, quer colocar luzes, não é? Falar de amor e ação social, partir para a rua para evangelizar. Quando as pessoas não sabem nem abrir a Bíblia, irmão. Não sabem abrir a Bíblia, preste atenção, porque isso é para vergonha nossa. Você sabe qual é o problema desse tempo aqui de Jesus? Era o mesmo problema dos dias de Isaías. Os dias de Isaías trouxe isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. E aí eu pergunto, meu irmão, onde é que está o seu coração? Bendito seja o nome do Senhor. Você está dizendo assim, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Porque Deus está falando, viu, irmão? Olha, Jesus está falando. Eu não estou dizendo para você ser doutor em teologia, não. Não é isso que eu estou falando, não, viu?
O que eu estou dizendo é que nós precisamos ler a Bíblia devidamente. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo aqui para ninguém ser doutor, PhD em teologia, não. Eu estou falando que a gente precisa ler a Bíblia devidamente. Porque quando eu comer isso aqui, ó, de verdade, viu? Quando isso aqui descer para o meu coração, a minha vida faz assim. Quando Jesus disse aos discípulos, vocês também querem sair? Eu vou repetir. Pedro não disse, meu Senhor, quem é que faz esses sinais? Quem é que faz esses milagres? Quem é que faz essas curas? Quem é que faz essas maravilhas? Quem é que opera, meu Deus, esses sinais diante do povo? Ele não disse isso, não. Ele disse, para quem iremos nós? Porque tu tens as palavras da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Tu nos conduz, Senhor, à vida eterna. A tua palavra traz vida, bendito seja o nome do Senhor, porque a fé vem pelos milagres, não é, irmão? Não é assim que diz a Bíblia? É assim? Porque a fé vem pelas maravilhas, não é assim que diz a Bíblia? Porque a fé vem pelos sinais que você vê, não é isso que diz a Bíblia? Não, meu irmão, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Oh, glória! Ouvir a palavra. Meus irmãos, o que enraiza o crente, presta atenção, espiritualmente, do modo devido, é como ele olha um texto desse e diz, meu Deus, que eu não seja assim. Meu Pai, que eu não seja assim, meu Deus. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, que eu não seja assim. Abre a minha cabeça, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu vou ler de novo esse texto que o pastor leu. Meu Pai, em nome de Jesus, Lucas 3, eu vou ler de novo esse texto. Meu Deus, que eu não seja assim como esses homens, meu Pai. Abre minha visão. Porque, meus irmãos, olha, na ânsia de você querer ser melhor do que Deus, preste atenção, viu? Você acaba se transformando no demônio. Preste atenção, porque foi isso que eles fizeram. Você expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus disse, como é para você chegar nesse nível? Se Satanás luta contra si mesmo, ele está dividido. E todo reino dividido é conquistado. Que coisa é essa de eu expulsar o demônio através do príncipe dos demônios? Agora, se eu expulso através do poder de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Se eu expulso através de Satanás, então Satanás está dividido. Ele vai ser destruído. Mas se eu expulso através do poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão, Deus está presente nesse lugar. Preste atenção. O profetismo bíblico, que é o que Paulo disse aos Coríntios. Por mim, Paulo diz, todos vocês profetizariam. Por mim, vocês todos eram profetas. Muito mais do que falar em línguas. Queria que todos profetizassem. Porque o profetismo é urgente, viu, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que eu vou dizer, o espírito da profecia está presente neste lugar. Por quê? É porque numa época de caos, o Senhor levanta fortemente para a honra e glória do seu nome. Ele levanta, olha, aqueles fogos, né? Que são totalmente escanteados e execrados pelos homens. Quem? Não é? Quem? Feito Herodes. Quem é esse? Não é? Quem é esse aí? João eu mandei degolar. Quem é esse aí? Herodes quer te ver, ó, e Herodes quer te matar. E Jesus diz, diga aquela raposa que eu vou profetizar aqui hoje e amanhã. Não é? Diga que eu vou profetizar aqui hoje e fazer muitos sinais, hoje e amanhã. Entendeu? Diga a ele isto. Quer dizer, esse espírito, irmãos, a igreja precisa recobrá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus.